Lung Science. Hoje, entrevistando esse garoto, médico, Dr. Diego Delgado, que é um urologista. Tudo bom, Diego? Tudo em ordem, tranquilo. Tudo tranquilo? Tudo bem. E aí, tá pronto para a gente conversar sobre fertilidade masculina? Pô, vamos lá, vamos fazer. Muito bem. Diego, eu sei que você é expert em fertilidade masculina. É um assunto que é polêmico, porque muitos homens têm medo de perguntar ou tratar sobre isso, né? Para a gente começar devagarzinho, qual é a tua experiência com a relação entre os homens que procuram você para fazer busca da fertilidade? Por que eles vão até você? A gente tem dois tipos de pacientes de modo geral. Aqueles pacientes que vão buscando uma gravidez espontânea, natural, e principalmente aqueles que já fizeram vasectomia ou que fizeram algum procedimento cirúrgico e precisam de um auxílio urológico mais invasivo, mais específico para resolver esse problema. Perfeito. O estilo de vida afeta como a fertilidade masculina? Olha, o estilo de vida ele é fundamental mesmo para a fertilidade, afeta de várias maneiras. Quando a gente fala de infertilidade, tem as causas de infertilidade, assim, do ponto de vista urológico, um pouquinho mais técnico, a gente coloca em primária, secundária ou terciária, que é de acordo com o testículo, no problema do testicular ou fora do testículo, mas também tem o fator que são doenças adquiridas ao longo da vida ou coisas que são evitáveis, assim, tem doenças que o paciente tem, uma varicocele que a gente trata, ou então às vezes um paciente que tem uma infertilidade, por exemplo, por uso de anabolizante indevido, algo do tipo, que é muito comum. Você diz aí no caso de exercício físico na academia? Correto, o uso de testosterona exógena que infelizmente está muito comum. Isso está causando muita infertilidade masculina. Tá. Em relação à alimentação, o que você tem para falar em relação à infertilidade masculina? Olha, a fertilidade masculina ela vai andar associado à saúde global de modo geral e tudo aquilo que é saudável. Então, assim, prática de exercício dentro do normal, dentro de uma faixa saudável é bom, uma alimentação nutricional equilibrada vai ser saudável. Já, assim, o tabagismo e o consumo de álcool, infelizmente, realmente vai atrapalhar um pouquinho a parte da fertilidade. Vai atrapalhar bastante. Falando em tabagismo, me diz uma coisa, você tem números, por exemplo, em relação a quanto tempo o indivíduo usando tabaco ou excesso de álcool, ele se torna infértil? Olha, não existe um número, um período de tempo, não é que a pessoa que usa o álcool ou o tabaco vai ficar infértil. Na verdade, assim, é um fator que machuca um pouquinho mais o testículo, principalmente o consumo de álcool, né? E ambientes muito quentes, o uso do anabolizante é o que mais vai afetar um pouco a qualidade do sêmen de modo geral desses pacientes. Me diz uma coisa, como é que você avalia a fertilidade masculina? Como é que você, além, obviamente, do exame físico, como é que você avalia? De modo assim mais, até de modo mais médico, a gente avalia em primária, secundária e terciária. O pré-testicular, quando o problema é algum problema hormonal antes do testículo, por exemplo, algum distúrbio do gene RH ou que vai dar alterações da hipófise com FSH e LH, que são problemas que ocorrem antes do testículo, né, no eixo hormonal. Ou então a gente tem alguns problemas que são do próprio testículo. Às vezes o paciente tem um LH, um FSH bom, né, o valor tá legal, só que o testículo não consegue captar esses hormônios para produzir testosterona e espermatozoide, porque a produção de testosterona ela caminha junto com a produção de espermatozoide, né, pelo estímulo do FSH e do LH. Então, às vezes, tem algumas doenças que o paciente ele tem o que a gente chama de o hipogonadismo hipergonadotrófico, né? Ele tem o FSH, o LH alto, porém o corpo não produz espermatozoide nem testosterona, então o problema é do testículo. E a última causa de infertilidade seria aquelas pós-testiculares. Aí entraria algum paciente que teve um acidente, algum bloqueio do deferente ou mesmo uma vasectomia, algo do tipo. Aí entra como infertilidade pós-testicular. Me diz uma coisa, Diego. Nós temos níveis normais de testosterona no corpo humano. Certo. O indivíduo tomando mais testosterona, ele é mais fértil? Não, na verdade, ocorre o oposto disso. O que acontece? O uso exógeno da testosterona vai dar um efeito do feedback, um feedback negativo, o corpo vai falar que tem muita testosterona, ele vai inibir a produção de testosterona. Então, o excesso de testosterona vai levar à redução do LH e do FSH, que são aqueles dois pré-hormônios que vão atuar no testículo, para o corpo falar, ó, não vou mais estimular a produção de testosterona, mas o efeito colateral é que também não produz espermatozoide, entendeu? Então, assim, o uso do anabolizante exógeno vai levar a longo prazo, é muito comum, o pessoal, até o público leigo mesmo comenta, atrofia do testículo, até eles sabem disso, né? E tem alguns casos que o uso crônico mesmo, às vezes lesiona de modo às vezes irreversível o parênquima testicular. O testículo não é uma coisa que todo mundo quer, né? Pelo amor de Deus, muito bem.
Agora, o que é o espermograma e como é que é feita a análise dele? O espermograma é um exame chato de fazer, talvez pela coleta do material, né? Que às vezes é meio constrangedor para alguns pacientes não se sentem tão confortável para fazer. Claro. E a análise do espermograma não é uma análise tão simples. É muito comum um leigo ver um exame de sangue e já palpita, fala alguma coisa. O espermograma não, o leigo também fica confuso em analisar os dados. Basicamente, a gente tem que ver o número mais ou menos em ml, o número total de espermatozoides de mobilidade progressiva que seja capaz de produzir uma gravidez de modo adequado. Então, às vezes você tem um espermograma que tem uma quantidade de espermatozoide muito grande, porém com baixa qualidade. São aqueles de motilidade tipo B, tipo C, tipo D, que às vezes não vai ser tão bom para fertilidade, e aí a gente tem que atuar para melhorar a qualidade deles. E às vezes você tem um espermatozoide, um espermograma que não tem grande quantidade, porém o pouco que tem é de excelente qualidade também. Então a gente tenta fazer por regra de 3, ver o número total de espermatozoides por ml e a porcentagem desses espermatozoides que são de mobilidade progressiva. E esse é o número que nos interessa, essa mobilidade progressiva de boa qualidade. A coleta do espermograma, através obviamente da masturbação masculina, ela deve ocorrer no laboratório ou ela pode ser feita em casa e o cara levar para o laboratório? Seria muito bom se pudesse ser feito em casa, né? Seria bom. Mas infelizmente, a gente tem um dos parâmetros que é fundamental para a gente é analisar a vitalidade do espermatozoide. Então, se a gente deixa o espermatozoide muito tempo fora do corpo, ele vai realmente vir a morrer e aí a análise do exame vai mostrar que todos estão mortos. Quais são as opções de tratamento? Uma vez que você definiu, obviamente, como você já bem explicou, diversas fases do tipo da infertilidade, para cada fase, qual é a opção de tratamento que você tem? A definição do tratamento vai depender muito das causas que a gente tem, que são causas reversíveis ou irreversíveis de infertilidade. Se é uma causa reversível, a gente vai tentar atuar na reversão. Né? Primeiro, tentar fazer aquele paciente voltar a produzir espermatozoides de boa qualidade, com boa quantidade. Infelizmente, tem algumas doenças que a gente conhece, né, algumas síndromes genéticas que acaba que é muito difícil, não tem como a gente atuar para reverter, para mudar o quadro. Aí a gente faz induz ou pela fertilização in vitro, ou dependendo de cada caso, de cada paciente. Tá, em relação à fertilização in vitro, você consegue isolar o espermatozoide e fazer a fecundação no óvulo? Isso é feito no mesmo momento da coleta ou você consegue laboratorialmente separar o espermatozoide ideal para aquela fecundação? Assim, o ideal, no mundo ideal, é ser feito a fresco, que a qualidade é melhor, os resultados são melhores. Mas tem muito paciente que a gente opera, por exemplo, de câncer de testículo, ou que vai fazer uma quimioterapia que pode vir a comprometer a fertilidade, ou mesmo a prostatectomia radical, que às vezes tem um paciente mais jovem que quer preservar a fertilidade, a gente orienta a congelar o sêmen, para depois fazer a FIV. Ele nem tem uma parceira definida ainda, né? Mas a gente conserva seu material genético, deixa seu DNA lá guardado, aí no futuro, nesse caso, no lugar de pegar fresco, você faz direto da amostra que você tem congelada. É interessante como a medicina evolui e ela dá lugar à liberdade do indivíduo. Ele pode manter a sua prole saudável, a prole dele, desde que ele tenha condições, né, e boas orientações para poder chegar a isso. Perfeito. Bem, meus amigos, vamos encerrar essa parte da conversa no nosso Blank Science com o Dr. Diego Delgado e voltamos logo falando sobre vasectomia. Até mais.